Prepare o seu coração para receber a palavra. Ainda não é o pastor, é a palavra de Deus. Então prepare o seu coração para receber a palavra e orem também por mim, para que o Senhor me dê graça para transmiti-la. Pai, eu quero te agradecer por cada momento dessa celebração, pelo louvor, pela adoração, pelo momento de cura que nós tivemos. Te agradeço, ó Pai, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pela edificação que eles vêm recebendo. Te agradeço por essa igreja e peço nesse momento que Teu Espírito Santo venha abrir os nossos corações para receber a Tua palavra, que os alvos específicos do Senhor sejam atingidos nessa noite, que corações sejam tratados, curados, que haja transformação de vidas. Eu peço que o Senhor me abençoe, me capacitando a transmitir com fidelidade e debaixo da unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem é autoridade para perdoar pecados, né? Texto bastante conhecido do Evangelho de Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Autoridade para perdoar pecados. Isso. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Diz a palavra de Deus: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém? Mais um milagre notório de Jesus, né? As multidões, elas se maravilhavam com os milagres, com os sinais que o Senhor Jesus operava, né? Cada vez mais aumentavam os seguidores. Muitos iam atrás apenas de ver os milagres, a curiosidade que atraía o povo, né? E tudo isso incomodava a elite religiosa, os escribas, os fariseus. Eles não se conformavam de ver como o ministério do Senhor Jesus estava crescendo. E o texto começa com uma informação: Jesus estava de novo em Cafarnaum, né? Interessante a gente parar para ver alguns detalhes, né? Cafarnaum era como se fosse um quartel-general de Jesus, né? Ele viveu muito tempo em Nazaré, mas quando ele iniciou o seu ministério, ele se estabeleceu em Cafarnaum durante aproximadamente os 3 anos do seu ministério. Então Jesus saía, voltava, fazia suas viagens, mas ele estava sempre voltando para Cafarnaum, e provavelmente, né, ele morava na casa de Pedro. Ele ficava na casa de Pedro, que morava em Cafarnaum, muito provavelmente. E Cafarnaum, né, ela cumpre uma profecia a respeito de Jesus, lá de Isaías, capítulo 9, versículo 1. Isso aqui é uma curiosidade para nós. Mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão,
Galileia dos gentios. Cafarnaum ficava exatamente nessa região de Zebulon, de Naftali, que eram áreas que pertenciam às tribos de Israel, mas que no passado não eram áreas que tinham muita relevância, não tinham muita importância. E quando Jesus se estabelece em Cafarnaum, ele está cumprindo essa profecia de Isaías, porque foi de lá, na terra gloriosa, caminho do mar, além do Jordão, que era chamada de Galileia dos gentios. Por isso que Jesus era conhecido também como Galileu. E Cafarnaum tem um significado interessante. Kifar significa aldeia, Naum era um nome próprio, então era aldeia de Naum. E o nome Naum significa consolador ou misericordioso. Jesus se estabeleceu exatamente naquele local que se chamava aldeia do Consolador, ou aldeia do Misericordioso. E isso para nós é algo interessante, porque Jesus cumpriu todas as profecias que se referiam a Ele, que estavam nas Escrituras, e essa foi mais uma delas. E o texto que nós lemos começa dizendo que Jesus estava de novo em Cafarnaum. Ele havia feito alguma viagem, alguma campanha missionária, e voltou para Cafarnaum, e o povo logo percebeu que ele estava ali, e muita gente foi em direção à casa onde Jesus estava. E esse texto é muito conhecido, A palavra diz que as pessoas foram chegando. Imagina Jesus na sala, que seja a casa de Pedro, e as pessoas chegando e tomando conta de todo o ambiente, e de repente não cabe mais gente ali, e as pessoas começam a cercar a casa, ficar à janela, ficar à porta, e uma multidão acabou aparecendo ali, impedindo que qualquer um conseguisse adentrar. E entre essa multidão estavam alguns líderes religiosos, escribas, fariseus, que estavam vigiando Jesus, na expectativa de poder acusá-lo de alguma blasfêmia, acusá-lo de não cumprimento das leis de Moisés. Enfim, eles estavam ali vigiando. E é nessa situação, é nesse contexto, que aparecem 4 homens carregando um paralítico. Esse texto ele tem várias situações que nós podemos analisar, Essa é a primeira delas. 4 amigos levando alguém que não podia caminhar, que não podia fazer nada por si próprio. 4 homens vão até ali, chegam naquele lugar, encontram aquele povo cercando a casa, não conseguem entrar pela porta, talvez foram até a janela, não conseguiram se aproximar, e eles tinham um propósito: levar o amigo paralítico para que Jesus o curasse. A fama de Jesus já tinha se espalhado. E aí, amados, eles fazem algo inesperado. Eles dão um jeito e sobem com aquele homem paralítico na sua maca, no eirado da casa. As casas naquela região, elas não são como as nossas, que tem um telhado, uma cobertura. Imagina que fosse só uma casa construída na laje, E essa laje muitas vezes era utilizada como um segundo andar, um lugar onde se subia para fazer alguma coisa, ou guardava alguma coisa. Era a parte de cima da casa. E não era uma laje de concreto como a gente faz nas nossas casas. Deveria ter uma estrutura de madeira, talvez algum tipo de telhas, ou talvez algum tipo de argamassa, onde as pessoas poderiam subir e ficar naquele eirado. Eles sobem naquele eirado. E eles queriam de toda forma colocar aquele paralítico diante de Jesus. Então eles começam a quebrar aquela laje, a remover aquele espaço, para que eles pudessem descer aquele homem até a presença de Jesus. Imagina a cena, a confusão, Começou a abrir o teto, começou a cair sujeira, começou a cair telha, argamassa, seja lá o que fosse o material. Imagina o povo embaixo, todo mundo olhando aquela situação, e Jesus parado, Eu imagino que Jesus parou de pregar naquele momento e ficou olhando para ver o que ia acontecer, E aí descem com aquele homem numa maca. E aí todos ficam na expectativa do que Jesus ia fazer. Todos esperavam ali uma palavra de cura imediata. Mas vejam só, o texto, ele diz algo diferente. A primeira coisa que Jesus diz, no versículo 5, quando colocam aquele homem paralítico diante dele, ele diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados.
E aquilo causou um alvoroço ainda maior. Porque se não fosse Jesus que estivesse dizendo aquilo, seria de fato uma blasfêmia. Porque somente Deus tem autoridade para perdoar pecados. E o texto diz que os escribas, as autoridades começaram a arrazoar no seu coração: quem é esse que está dizendo que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus conhecia o que estava no coração e no pensamento daqueles homens. E a gente para fazer aqui uma breve reflexão. Jesus sabe aquilo que nós arrazoamos com os nossos pensamentos. Talvez possa passar despercebido pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas Ele sabe o que está passando na nossa mente. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, porque aquilo que a gente pensa também tem peso, né? Então até nos pensamentos nós precisamos ter fé e não ter incredulidade nos nossos pensamentos. Jesus, ele entendeu, ele sabia o que aqueles homens estavam pensando, ele conhecia o ceticismo daqueles escribas, e ele usa exatamente uma frase para causar impacto: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem não tinha ido ali para receber essa palavra, para ouvir que os pecados dele haviam sido perdoados, mas havia também um contexto cultural, porque no judaísmo eles acreditavam que toda enfermidade era culpa de um pecado, era consequência de um pecado cometido. Então, para todo aquele povo que estava ali, eles olhavam para aquele paralítico e eles diziam: ele é paralítico porque ele tem pecado, e pecado grave que não foi confessado nem abandonado. Esse era o julgamento que as pessoas faziam. E Jesus começa liberando a cura que era a mais importante para aquele homem, a interior, a cura da alma. E em seguida ele diz: olha, para que saibais que o Filho do Homem, se referindo a ele próprio, Jesus está agora apresentando a sua divindade, que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente o texto diz que aquele homem obedeceu, levantou, pegou a sua maca, o seu leito, diante de todo mundo, e foi embora para a sua casa curado, né? E nós olhamos para essa cena, nós ficamos também, até nos dias de hoje, esse milagre nos chama a atenção. É algo que nos causa um certo espanto, né? Nós gostamos de ouvir histórias de milagres, né? Ainda hoje eu estava vendo um pedaço de um podcast onde um homem narrava a sua conversão, e ele estava dizendo que ele era dos piores traficantes lá do Rio de Janeiro, e ele começa a narrar a sua história, né, de conversão, e eu fiquei por um tempo ouvindo, porque realmente causa comoção e causa também uma surpresa ouvir que ainda nos dias de hoje Deus opera milagres notórios, né? E a história de conversão daquele homem era um milagre notório, e nós vemos aqui um milagre notório de Jesus Cristo. Mas, amados, será que o propósito do Senhor Jesus de fato era destacar o milagre? Para pensar. O milagre foi uma consequência daquele momento. Aquilo que o Senhor ensina nessa passagem vai além de um milagre. Nós poderíamos falar sobre esse texto e nos referir, a primeira lição seria a respeito dos 4 amigos. Eu já ouvi pregação desse texto exaltando os 4 amigos, a determinação que aqueles 4 amigos tiveram e a fé que deu, que o próprio Senhor Jesus exalta aqui no versículo 5, vendo-lhes a fé. E de fato isso é um motivo, né? A determinação daqueles amigos de levarem aquele homem até Jesus, de romperem os obstáculos que estavam ali, a demonstração de fé que eles tiveram. E a gente poderia fazer uma pregação em cima disso. Será que nós temos a determinação de levar as pessoas a Jesus como aqueles 4 homens tiveram? É uma ótima reflexão essa.
Será que nós temos essa determinação de levar as pessoas até Jesus para serem curadas na alma? Ou talvez também até para receberem um milagre? Aqueles homens tiveram. E quando chega o obstáculo, será que eles poderiam ter desistido? Muita gente, quando chega diante de um obstáculo, desiste. Está muito difícil. Eu fui para fazer uma coisa, mas cheguei lá, não dava, estava impedindo, tinha muita gente. Vamos voltar outro dia, afinal de contas ele está em Cafarnaum, a gente volta amanhã. Aqueles homens podiam ter pensado muitas coisas, mas olha a determinação. E determinação é algo que nós precisamos ter. Determinação e fé para alcançar aquilo que nós buscamos na presença do nosso Deus. Determinação no coração e fé para aquilo que nós de fato precisamos diante de Deus. Aqueles homens foram além do obstáculo. Eles subiram, criaram uma forma. Quando eles se deparam com o obstáculo, eles acham no meio de vencer aquele obstáculo, eles sobem lá no eirado, na laje, eles fazem tudo aquilo, eles conseguem realizar o propósito pelo qual eles tinham ido até Jesus. Muitas pessoas vão até Jesus com propósitos, mas elas não realizam. Por qualquer dificuldade ou qualquer situação, elas abandonam. Por qualquer obstáculo, elas desistem. Então essa seria uma ótima reflexão para nós hoje. Não desistir diante dos obstáculos. Procurar outros meios para alcançar os objetivos. Demonstrar para o nosso Deus que nós temos fé diante dele para não desistir do que nós precisamos. E muitas vezes nós temos que renovar a nossa fé diante, muitas vezes, de um tempo de espera prolongado para uma bênção. Quantas vezes nós oramos por situações e elas não acontecem no tempo que nós desejamos? E passa um mês, passa um ano, 2 anos. É um grande obstáculo a espera e muitas vezes nós temos que passar. E no entanto nós não podemos desistir. A demonstração da nossa fé se faz ainda maior nesse momento. Está aqui um grande exemplo desses homens, né? E mais, eles pagaram um preço. Não foi só o trabalho de subir na laje, de abrir, de descer com um amigo. Provavelmente custou algo do bolso deles, porque depois tinha que consertar o estrago que eles fizeram na casa, talvez, de Pedro. Eles foram os responsáveis. Seria natural que eles fizessem ali, juntassem um valor, tirando do próprio bolso, algo que lhes custasse, e consertassem o estrago que eles fizeram. O texto não diz isso, mas a gente deduz. Então muitas coisas que nós fazemos, nós temos que pagar um preço. Há algo a ser investido também quando se refere à obra do Senhor. Eu dei um exemplo básico agora, desafiando a igreja para abençoar o ministério do pastor amigo, que eu tenho testemunho da dificuldade que eles estão passando. E está ali para qualquer irmão, né? Na plena confiança de você levar o livro que você quiser, fazer um pix, abençoar esse ministério, como muitas vezes abençoamos missionários, né? Então está aí um desafio, amados. A obra também é feita quando a gente coloca a mão no nosso bolso e abençoa a vida de alguém que precisa. Aqueles homens, eles foram além, né? Eles fizeram o trabalho, executaram, e provavelmente eles tiveram que gastar um pouco para consertar a casa de Pedro, né? Vamos imaginar que fosse a casa de Pedro. Mas o texto não para por aí. O ensinamento principal dessa passagem que nós lemos não é a atitude desses homens. O ensinamento principal dessa passagem que nós lemos também não foi o milagre, a demonstração de poder de Jesus. Mas o ensinamento principal dessa passagem que nós lemos está exatamente no versículo do número 10. Tudo o que aconteceu ali naquele lugar, aquele milagre, aquela cura, ela se refere ao que está escrito no versículo 10 desse texto. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Autoridade para perdoar pecados. E aqui a gente entra num outro aspecto da nossa vida, porque há muitas coisas que talvez nós carregamos do passado,
de situações que nós já vivemos, de tropeços e de quedas que já aconteceram na nossa vida, ou até mesmo de pecados que persistem ainda hoje, e que nós precisamos gerar no nosso coração a fé para compreender que o Filho do Homem, que o Senhor Jesus Cristo continua tendo autoridade para perdoar pecados. Sabe o que significa autoridade para perdoar pecados? Ele tem e continua tendo poder para restaurar vidas, para salvar almas, para resgatar perdidos. É isso que o texto foca como ponto principal. Era a demonstração da divindade de Jesus Cristo, dizendo que, olha, aqui está aquele que tem poder para perdoar os pecados, para restaurar vidas. Lembra da cena em que aquela mulher foi pega em flagrante adultério e levada até Jesus para ser apedrejada? E mais uma vez as autoridades acharam um argumento para acusar Jesus, e eles dizem para Jesus: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda que ela morra apedrejada. Viu, Senhor, o que o Senhor diz? E o Filho do Homem, que tem autoridade para perdoar pecados, ele deixa o povo um pouco no silêncio, e as pessoas na expectativa de ouvir o que ele ia dizer. E quando ele levanta a cabeça para responder, ele diz: olha, se há alguém aqui e não tem nenhum pecado, seja o primeiro a lançar a pedra sobre essa mulher. E aquela passagem diz que pouco a pouco, a começar dos mais velhos, todo mundo foi se levantando e indo embora. E no fim ficou só Jesus e a mulher, o único que tinha autoridade para pegar uma pedra e apedrejá-la. Mas ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ele diz: eu também não. Vai e não peques mais. Ele libera perdão sobre aquela vida, e ele dá uma palavra que ela deveria cumprir: passar a andar dentro do princípio. Ele havia acabado de dizer: em santidade. Vá e não peques mais. Não permaneça no pecado. Vá e não peques mais. Ele tem poder de restaurar vidas. Muitas vezes nós vemos pessoas que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, mas que continuam carregando um terrível peso do passado, de situações. Muitas vezes nós vemos homens e mulheres de Deus que caminham e caem, que caminham e caem, uma sequência de uma vida instável. E a palavra de Deus nos chama para que a gente possa caminhar firmemente diante do autor e consumador da nossa fé, olhando para o Cristo, para o restaurador de vidas. A nossa vida não pode ser uma caminhada instável, amados, porque Ele tem poder para perdoar pecados. E uma vez que eu conheço, compreendo esse princípio, pela fé eu recebo o perdão. É um ato de fé, é crer e tomar posse, como se diz, do perdão que nos é dado, porque foi Ele que cumpriu na cruz o sacrifício, que ofereceu o seu sangue, porque não há absolutamente nada que o homem possa fazer por si próprio para ser perdoado. Aquele paralítico não podia fazer nada pela própria vida dele, nem andar ele conseguia, ele precisou que alguém o carregasse. Um dia nós somos paralíticos e nós somos carregados até Jesus. Talvez a gente se lembre das pessoas que apresentaram para nós o Cristo, o Salvador. Nós podemos nos identificar com aquele paralítico. Eu não ia a Cristo por conta própria, sozinho. Ele usou vidas. Ele usou a palavra que foi semeada. Ele usou o seu Espírito Santo, que me convenceu um dia do pecado, da justiça e do juízo. Ele usou da sua bondade, que me conduziu ao arrependimento, porque não há conversão sem arrependimento e sem sermos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da justiça de Cristo e do juízo para aqueles que rejeitam.
Tudo isso aconteceu um dia na nossa vida e nós entramos nessa caminhada, mas nós precisamos compreender que o perdão que nos foi dado, ele é um perdão genuíno, verdadeiro, completo, e que eu não preciso mais carregar o peso das coisas que eu já confessei, já entreguei aos pés da cruz, e que uma vez que eu confessei, entreguei, me rendi a Cristo, aquilo não deve mais fazer parte da minha vida. Eu não posso abrigar no meu coração pecados de estimação e ser displicente para com a graça de Deus. É certo que alguns pecados a gente vai continuar lutando, mas nós não podemos nos tornar escravos. Essa luta ela tem que ter um dia de vitória. Assim como muitos pecados foram abandonados e nós não praticamos mais, não fazem mais parte da nossa vida. O lixo foi jogado fora, colocado, amarrado, colocado para levar embora. A gente não vai lá buscar de novo o que foi colocado no lixo. Aliás, é um hábito comum em casa. Essa aí é a obrigação do marido, Nos dias que o lixeiro passa, segunda, quarta e sexta, na noite anterior, como ele passa bem cedinho, eu recolho todos os lixos, coloco no saco principal, amarro, levo lá para fora. A gente não volta a pegar de volta. Vai e vai embora. Assim tem que ser as coisas que nós abandonamos na nossa vida. A gente não volta para buscar. A gente tem que lançar fora. A gente não pode ficar com saudade daquilo que a gente jogou fora. Olha o absurdo. Eu vi um pastor dando um testemunho desses podcasts da vida, nessas entrevistas rápidas, dizendo que o crente ele pode sim brincar carnaval, desde que ele não exceda um determinado limite. Ah, pode, Então que vai ele, a família e os filhos dele. Olha o legalismo, a mistura do santo com o profano, a imundícia entrando na vida das pessoas, e ele é um líder, ele está convencendo outras pessoas a fazerem, porque no fim das contas não vai ter problema nenhum. Nós sabemos que não é assim que funciona a palavra de Deus. Então, amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele continua tendo poder e autoridade para perdoar pecados, e nós precisamos trazer isso com convicção para a nossa vida. O propósito de toda essa passagem, dessa cura, desse milagre que Ele fez, não foi somente curar o físico daquele homem. Curar o corpo é uma coisa, mas Ele foi primeiro curar a alma. Ele foi primeiro curar a alma daquele homem. Lá em Tiago 5, versículo 15, que é um texto que a gente usa quando oramos por enfermos, ele diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma. É a salvação que nos é concedida pelo perdão, pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Esse milagre é maior do que ter feito o paralítico andar, embora para o Senhor não há nada impossível, Não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Aliás, ele diz isso lá em Gênesis 18, 14, Acaso há para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? Não, não há. Logo depois da parábola do jovem rico, quando o apóstolo Pedro questiona Jesus: mas então quem pode ser salvo? O que Jesus diz? Para Deus não há nada impossível. Para o homem é impossível conseguir ser salvo por conta própria, mas para Deus não há nada impossível. Está lá em Lucas 18, logo depois da passagem de Jesus com o jovem rico. Para Deus não há nada impossível. Ele pode recomeçar, restaurar a nossa vida em qualquer momento. Ele pode trazer cura a coisas antigas da nossa alma, que ainda não foram curadas, porque Ele conhece cada dia da nossa vida desde antemão, desde quando fomos gerados lá no ventre da nossa mãe. Cada momento da nossa vida o Senhor tem registrado. Ele sabe tudo que nós passamos, Ele conhece as feridas do passado, Ele sabe aonde que a cura precisa entrar, e Ele sabe o momento de trazer a cura. Talvez essa noite seja uma grande noite para muitos aqui, onde Ele pretende trazer cura na alma, para que você volte para sua casa aliviado,
de algo que te pesa ainda no coração, para que você creia no poder sobrenatural dele, a autoridade que ele tem de perdoar pecados. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se você quiser abrir comigo esse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos reconhecer diante de Deus os nossos pecados e confessá-los e dizer claramente para o Senhor: olha, nessa área da minha vida eu tenho vivido fora dos teus princípios. Eu já criei, já recebi o Senhor como Salvador há muitos anos atrás, mas Senhor, ainda tem uma área que eu preciso entregar. Eu quero fazer isso essa noite, eu quero ser curado, porque o Senhor tem autoridade para restaurar a minha vida, para perdoar os meus pecados. Eu entrego, eu confesso. A continuidade do texto no capítulo 2, versículo 1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, ele diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em Cristo nós fomos perdoados. Romanos capítulo 4, versículo 7, Paulo está citando o Salmo 32, versículo 1 e 2. E ele diz assim: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo estava citando o Salmo 32. Colossenses 2, versículo 13 e 14. São vários textos para que a gente tome plena consciência de que Ele tem autoridade para perdoar pecados e restaurar vidas. Aliás, Colossenses 2, 13 e 14 é muito lindo. Ele diz assim: e a vós outros, a nós, que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Eu trouxe aqui para a primeira pessoa, O texto está aí: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando os vossos pecados. Versículo 14: tendo cancelado, olha o peso dessa palavra, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. A duplicata de dívida que era contra a nossa vida foi encravada na cruz. Jesus demonstrou isso, antes de ir para a cruz, quando Ele operou aquele milagre, restaurando aquele paralítico. Perdoados estão os vossos pecados. Nós já estamos concluindo. O presbítero Eurivan, na abertura do culto, usou um texto que para mim foi a confirmação dessa palavra. Hebreus capítulo 10, e o texto que ele leu foi do 19 ao 25, mas olha, eu vou ler novamente. Hebreus 10, 19, a partir do 19: tendo, pois, irmãos, sente o peso dessas palavras, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós devemos ter intrepidez para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Isso é muito grande.
Nós podemos entrar pela fé com ousadia na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, pelo véu, pela sua carne. Ele rasgou a sua carne e foi dilacerada no caminho e na cruz. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, podemos nos aproximar, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. O presbítero Henrique gosta muito desse texto, e a gente já refletiu algumas vezes. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tremendo isso, amados. Ele tem poder. Ele abriu o acesso para que a gente possa se colocar na presença do Pai. Então, por causa disso, como eu vou viver daqui para frente? Olha o tamanho da obra que Jesus fez por cada um de nós. Muitas vezes nós não paramos para pensar que o nosso destino eterno era o inferno, era a morte, era a condenação. Se Jesus não tivesse feito essa obra, não haveria nada que eu pudesse fazer por mim mesmo que eu fosse salvo. Olha o tamanho da obra, a importância da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele abriu o novo e vivo caminho, Ele rasgou o véu, Ele nos colocou na condição de nos apresentarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que lá no passado, os filhos de Arão no primeiro culto que foram prestar, pegaram fogo estranho e morreram na presença dele. Ou aqueles que tocaram na arca da aliança do Senhor, que não podiam tocá-la. Hoje nós temos o acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, porque os nossos pecados foram perdoados, uma vez que nós cremos e recebemos isso pela fé. Isso é muito grande. Só que o mesmo escritor de Hebreus, ele coloca uma advertência gigante para todos nós. Na sequência, no versículo 26, Hebreus 10, 26, ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sabe para quem que é isso? Para aqueles que negligenciam tão grande obra de Cristo. Para aqueles que dizem: Cristo já morreu por mim, eu posso viver agora do jeito que eu quero. Cristo já pagou os pecados na cruz, então eu posso viver relaxadamente. Já não resta sacrifício pelos pecados. Viver deliberadamente em pecado é assumir uma vida de pecado e achar que Deus não vai colocar na conta no final. Essa é uma grande advertência. Então, uma vez que nós temos plena consciência da salvação que nos foi dada, nós temos também a grande responsabilidade de caminhar em santificação, de não viver como o mundo está vivendo, de não seguir os falsos mestres que estão dizendo: vem do jeito que está e fica do jeito que você quer. Porque a palavra de Deus, ela demonstra que aquele que nasceu de novo, ele é transformado. A prova da nossa salvação é que nós não andamos mais deliberadamente em pecado. Nós buscamos viver em santidade. E o pecado entristece profundamente o nosso coração. Quando nós falhamos, quando nós tropeçamos, quando nós pecamos, nós não ficamos mais bem, né? O Espírito Santo que habita aqui em nós, ele nos incomoda tão profundamente que nós somos levados novamente ao arrependimento, a dobrar o joelho, a pedir perdão. É isso, amados. Nós não vamos obter a perfeição nessa vida, mas nós estamos numa caminhada para sermos perfeitos, para sermos santos como o Senhor é santo. Não desista, né? Por mais difícil que seja, por mais grande que seja a luta contra a carne, não desista, né?
chegue à presença de Deus, entre com coragem, com ousadia, com intrepidez no Santo dos Santos e vá recebendo a cura que você precisa. No decorrer da nossa vida, as áreas vão sendo tratadas, a cura vai sendo derramada sobre a nossa vida. É como eu disse, algumas elas vêm logo no começo, resolvem o problema, outras elas vão levar mais tempo, mas elas têm que serem derrubadas um dia e não mais tomadas de volta. Essa é a palavra para nós nessa noite. Ele tem poder de perdoar pecados. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música. Quero convidar a igreja para um momento onde você possa ter aqui a liberdade de buscar a Deus com intimidade. Então, não se preocupe com quem está ao redor, à volta ou atrás, né? Ninguém tem que olhar para a vida de ninguém, né? Mas eu vou convidar para vir à frente para a gente orar. Aqueles que sentem no coração que precisam de uma cura, de uma intercessão, para tomar posse desse perdão de Deus que está ao nosso alcance, para recomeçar uma caminhada, para restaurar uma área da vida, para trazer cura, né? A gente fala cura interior, cura na alma, para que a gente possa caminhar em vitória diante de Deus, de cabeça erguida. Não são para as pessoas que a gente tem que provar alguma coisa, para Deus. Para Ele sim, nós temos que provar a nossa disposição de querer uma vida diferente, de querer vencer fraquezas da nossa carne, de querer vencer limitações. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, fale com Deus nesse momento, deixe o Espírito Santo tocar o teu coração com a presença graciosa dEle. Quando a cura vem na alma, muitas vezes ela também transforma numa cura física. Porque primeiro Jesus curou a alma daquele paralítico e depois ele voltou andando. Fé. Vendo que eles tinham fé. E consoladora do Espírito Santo que está aqui em nós, está aqui conosco, pela presença do Senhor que está aqui conosco. Eu peço para que o Senhor esteja nesse momento visitando o coração de cada irmão, de cada irmã que adentrou nesse templo para te oferecer esse culto. Eu sei que o desejo do Senhor é curar vidas, é curar almas, é restaurar a nossa caminhada, é nos tomar pela mão e nos levar adiante. Por isso, toca os corações a todos, mas há aqueles que mais precisam, que estão desesperadamente buscando uma restauração, um conserto diante do Senhor. Entra, Espírito Santo de Deus, e faz agora uma obra poderosa. Não é pelas nossas mãos, é pelo Teu poder, ó Senhor. É pela manifestação da Tua presença nesse lugar. Eu intercedo, ó Deus, a minha oração é intercessória, por mim, por todos aqueles que estão aqui precisando desse momento de intimidade com o Senhor, precisando chegar à frente no ato de fé e dizer para o Senhor: eu quero cura, eu quero uma nova vida, eu quero uma restauração da minha alma, eu quero uma restauração do meu corpo, uma restauração do meu pensamento, dos meus desejos, da minha mente, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você vir à frente, alguém que te ama vai orar com você, vai te abraçar e orar com você. Porque aqueles amigos, eles se
era paralítico. E nós somos parte do corpo de Cristo. E a demonstração do amor faz fluir o poder de Deus na igreja. A demonstração da compaixão, do amor, faz fluir o poder de Deus na igreja. E se você precisa, vem à frente, nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos interceder. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, enquanto a canção vai sendo ministrada, enquanto a igreja vai